conheci, conheci essa fazenda, antigamente o pessoal falava Fazenda do Usineiro, que fica ali depois do cemitério Frei Galvão, subindo. Aí foi feito um investimento enorme, empreendimento da cachaçaria Caranguejo e do Fumo Jangadeiro, né, dos proprietários. Fizeram um parque de vaquejada e nós estamos iniciando, Lagoa da Canoa está iniciando no roteiro, né, da vaquejada aqui em Alagoas esse final de semana, justamente esse final de semana vai ser a primeira vaquejada e os projetos e os planos do pessoal lá é entrar no circuito alagoano de vaquejada e no circuito brasileiro também. Ou seja, renda sendo gerada, emprego sendo gerado, né, no nosso município, né? Isso é importante, né? Já ontem trazia a informação da Dangote, né, que é a empresa de laticínios, que é a fábrica é aqui na nossa cidade, ali na comunidade do sítio São José. Hoje a gente falando já da questão da vaquejada, né, do parque de vaquejada, Jangadeiro, né, que é em homenagem ao fumo Jangadeiro, né? O dono também, o nome, o apelido é Jangadeiro. É interessante esses empreendimentos, esses investimentos, isso gera movimentação, gera divisas, riqueza no nosso município, né? Isso é importante, é bom a gente estar também ligado nessas coisas, né? Na próxima, nos próximos concursos, possivelmente a gente já vai estar tendo que estudar essas realidades que hoje estão iniciando como coisas consolidadas, né? Como coisas que vão entrar no roteiro e no calendário turístico do nosso município. Muito provavelmente a gente vai ter logo logo essa associação do nosso município com o turismo de vaquejada, né? Que é um turismo que movimenta muito dinheiro. Movimenta muito dinheiro. É um esporte que movimenta muito dinheiro, muito dinheiro. De premiação, de shows, de comida, de alimentação, né? É uma enormidade, né? Vamos lá, vamos iniciando, né? Nós, na última aula, a gente parou aqui exatamente na questão 19, né? E ficamos aqui no início da questão da estrutura urbana do nosso município, né? Nosso município, ele é dividido, né, em 8 partes na estrutura urbana, né? O bairro São Luís, bairro Vila Santa Isabel, bairro Nossa Senhora Aparecida, bairro Júlia Barbosa, ele existe, gente, ele existe. Júlia Barbosa é o bairro onde está localizado o antigo Matadouro, né? Aquelas ruas ali que foram construídas ali ao redor do antigo Matadouro, o nome dessa localidade foi nomeado como bairro Júlia Barbosa. Não é uma fantasia. Não. Deixa eu só responder alguém que está ligando aqui para mim, gente. Só um minutinho. Aí, gente, aí o bairro Júlia Barbosa, que é ali naquele espaço do antigo Matadouro, ali, aquelas ruas novas. Hoje são ruas todas calçadas, né? Mas aquele espaço ali é chamado o bairro Júlia Barbosa. Bairro Olho d'Água é interessante que tem uma parte que é urbana, que é aquela parte praticamente onde está sendo calçado, né? O calçamento ali junto com o bairro, com o loteamento Almilira, e a parte rural, né? Tem a parte rural também no bairro Olho d'Água, né? Uma parte que já pega, já descendo, né? Já liga com montanhas. Aí são duas nomenclaturas, como Lagoa do Mato, né? Lagoa do Mato, tem a Lagoa do Mato 1, que é a Lagoa do Mato ali
da ladeira do Neposiano, do lado esquerdo, você indo, e a Lagoa do Mato 2 é da ladeira do Neposiano do lado direito. A gente já pega uma parte ali que liga com o bairro Nossa Senhora Aparecida e que liga também com a Vila Santa Isabel. Né? Alto do Pixuta, né? E o centro, propriamente dito, né? Houve um questionamento na outra aula, porque tudo deveria ser centro, porque só é o único CEP em si. A nomenclatura do CEP em si, ela tem alguma coisa a ver com a quantidade de habitantes, né? Mas a Arapiraca, por ser muito grande, eles têm vários CEPs, né? Praticamente, cada bairro tem um CEP. Mas na nossa cidade em si é CEP único para o rural, para o urbano, né? E não sei o critério em si do correio em si de determinar o CEP, né? Mas para a gente tá oito bairros nós temos, né? São Luís, Vila Santa Isabel, Nossa Senhora Aparecida, Júlia Barbosa, Olho d'Água, Lagoa do Mato 2, Alto do Pixuta e o centro, né? E nós temos 25 comunidades rurais, né? Sendo uma área total mais ou menos de 84.379 quilômetros quadrados, né? É um município e se você for andar de um ponto a outro, você vai andar um pouquinho, porque é grande. 84 mil quilômetros quadrados, dá para andar um bocado. As distâncias, nós temos mais ou menos de um ponto a outro um raio de 18 quilômetros entre, por exemplo, ali Antunica e Folha Miúda. Aí se você pegar Massaranduba até a Folha Miúda também dá mais ou menos essa distância entre essas duas comunidades, dá quase 20 quilômetros de distância, né? É uma caminhadazinha boa, né? Andar essa região toda do nosso município, né? Nós temos aqui as comunidades separadas por ordem alfabética, né? Alexandre, Alto do Cruzeiro, Antonieta, Barro Preto, Barro Vermelho, Boa Vista, Campestinho, Capim, Cavaco, Cisilha, Folha Miúda de Baixo, Funil, Ginipapo, Lagoa Grande, Lagoa do Mato, Lagoa da Pedra, Lagoa Queimada, Massaranduba, Mata Limpa, Montanhas, Olho d'Água, Pau d'Arco, Pintada, Riacho Fundo e São José. São as 25 comunidades que nós temos no nosso município. Juntando com 8 bairros, nós temos ao todo 33, né, espaços urbanos e rurais. Temos um destaque aqui que todos os povoados eles têm rede elétrica, nem todos têm água encanada da rede pública da Casal, e outras têm poços artesianos, mas nem todas as comunidades estão com encanação dos poços artesianos nas residências. Tem algumas comunidades que têm a caixa d'água e tem encanação que leva uma torneira para a porta da casa, né? Mas nem todas têm, né? Isso é um trabalho importante e necessário, já que a água é tão salutar para a vida, né? Agora, nessa onda de calor, que seríamos de nós sem água, né? Nós teríamos dificuldades e muitos problemas, né? Mas a infraestrutura elétrica, tem eletricidade em todas as comunidades, em todo o centro, em todos os bairros, em termos de infraestrutura elétrica, a gente tem energia elétrica, a água em si, canalizada da Casal, nem todas as comunidades têm. Algumas comunidades, a maior parte tem poços artesianos, as que não têm água encanada, né? Tem poços artesianos, ou com encanação para residências, ou com uma caixa d'água, né? Que você pode ir lá buscar água próximo de casa.
né? Alguns poços têm água boa, né? Água que não precisa de tratamento, e tem outros que precisa de dessalinizador, que são água um pouco saloba. Mas aí algumas comunidades têm esse aparelho, esse dessalinizador, que deixa a água potável. Né? As comunidades, gente, em sua grande maioria, elas têm igrejas, têm supermercados, têm associações de moradores, né? Nós temos um comércio vivo nas comunidades, né? Difícil ter uma comunidade que não tenha um mercadinho, que não tenha um local onde venda alguma coisa, né? Tem um negócio, tem um restaurante, tem um bar, tem uma bodegazinha, tem um mercadinho, né? Igreja, quase todas as comunidades têm igreja católica, quase todas. Acho que não tem uma ou outra, né? Mas tem algumas comunidades que têm igrejas evangélicas também instaladas na sua comunidade, né? Mas todas as comunidades têm escolas, menos essas quatro comunidades. Quatro, não, cinco comunidades aí em destaque. Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Sisília, Montanhas e Pintada não possui escola pública, né? Não possui nenhuma escola nessas comunidades, nessas cinco comunidades. O pessoal sai e vão estudar em escolas próximas, né? As que têm escola infantil, que hoje é em tempo integral, a meninada da Pintada vão lá para Lagoa Queimada, né? Estudar na Lagoa Queimada. O pessoal de Montanhas vai para o Olho d'Água. O pessoal da Sesília vai para o Capim. Boa Vista vai para o Ginipapo. Alto do Cruzeiro vai para o Alexandre, né? O povoado Alexandre, né? Mas são essas cinco comunidades que não têm escola ainda, né? Sei que no futuro tem a necessidade de se construir, né? As comunidades vão crescendo e as necessidades vão aparecendo. É importante a gente não perder de vista essa informação, né? O tamanho da nossa cidade, né? 84.379, a gente tem que memorizar esse número. Falar em área territorial, nós estamos falando do tamanho da nossa cidade. Nós temos 84.379 quilômetros quadrados de área. É uma informação importante para que a gente guarde, né? Pode ser alvo de cobrança na nossa prova e a gente está bem, bem. Boa Vista fica próximo do Ginipapo. Ali você saindo do Ginipapo e tem uma comunidade chamada Boa Vista. É, é bem próximo. É uma parte Canoa, uma parte Feira Grande. Boa Vista, Macileia. É uma parte Canoa, uma parte Feira Grande. É mais ou menos como é Massaranduba, uma parte Canoa, uma parte Feira Grande. Mas é ali depois do povoado de Ginipapo. Tem uma comunidade que é chamada Boa Vista. É, entre, entre os povoados em nosso município, destaca-se o distrito de Mata Limpa. Esse é o maior povoado do município, né? Conhecido principalmente pela farinha de mandioca que produz e seus derivados, né? Como a broa, o bolo, a tapioca, a macazada, né? O beiju, né? As delícias da, da mandioca, né? Que tem um beneficiamento lá na comunidade de Mata Limpa. E é famosa a farinha de Mata Limpa, é referência de qualidade. O pessoal do sul, tem os parentes que quando vinham para cá, eles faziam questão de levar, eles levavam a farinha para o sul e diziam, né, tem que levar a farinha de Mata Limpa lá. O pessoal, a gente procura nos mercadões lá de produtos nordestinos e lá tem. Eu não posso afirmar que tenha, né? Que seja realmente daqui da Mata Limpa, mas o pessoal vende como fosse farinha da Mata Limpa, né? A gente tem uma ideia, né? Esse boca a boca lá nos mercadões lá do Sudeste,
onde falam que a farinha é da Mata Limpa, né? Pelo menos eles vendem, tem alguém usando a marca, se não for daqui, né? Mas apesar que eu acredito que seja daqui da nossa região, as farinheiras daqui que mandam para lá a farinha, né? E é tão famosa, né? Lá no distrito de Mata Limpa, a gente tem um comércio, né, estabelecido, né? Nós temos bares, restaurantes, pizzarias, supermercados, né? Possui um cemitério na comunidade de Mata Limpa, né? Nós temos uma outra comunidade que tem um cemitério, é a comunidade de Antunica, né? Ao todo, nós temos 4 cemitérios no nosso município, né? Dois na cidade, um aqui no centro, o São José, que não que é utilizado apenas para quem já tem jazido, né, o túmulo no cemitério, e outro no bairro São Luís, o cemitério Frei Galvão, né? Não, o cemitério Frei Galvão, desculpa aí, tá respondendo aqui uma pergunta. Mas a comunidade de Mata Limpa em si, nós temos supermercado, tem mercado público, né? Mercado público fora da cidade, somente em Mata Limpa, né? As ruas são asfaltadas, né? Calçamento tem a praça, o cemitério, bares, pizzaria, restaurantes, né? Tem um comércio, farmácias também tem lá na Mata Limpa, tem uma estrutura, o CRAS funciona lá, né? CRAS na Mata Limpa, né? Ou é o CREAS? Não, é o CRAS mesmo, né? O CRAS Mata Limpa é o serviço, o Centro de Referência de Assistência Social, né? Então tem uma estrutura urbana bacana na comunidade de Mata Limpa. Aí nós temos uma questãozinha simples, que a gente acabou de ver, né? Qual entre os povoados quais não possui escola pública? Vamos aí, qual é a resposta aí, gente? E quem é que está observando? 2 minutinhos para vocês pensarem e responderem essa questão. Muito bem, muito bem. Vocês estão bem atentos, né? As comunidades que não possuem escola são 5 comunidades: Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Montanha, Cisilha, Pintada. A gente poderia botar aqui em ordem alfabética, fica melhor até de compreender. Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Cisilha, Montanhas e Pintada. Então, essas 5 comunidades que não possuem escolas. O distrito de Mata Limpa se destaca. Essa é muito difícil. Essa é difícil demais. Vou dar 1 segundo, 10 segundos para vocês responderem, porque essa é muito difícil. Muito bem, meninos. Meninas e meninos, muito bem. Vocês estão atentos, né? Assim, é fácil para a gente que conhece e sabe dessa realidade, né?
Mas para o pessoal que vem fazer a prova, que não é da Lagoa da Canoa, uma pergunta dessa eles vão ficar meio assim, sem saber o que fazer, né? Quem conhece a Mata Limpa, quem conhece a região, ainda vai ter vai responder, mas quem não conhece vai ter dificuldade de responder esse tipo de questão. Vamos lá. Questão 22. Marque a alternativa correta sobre os povoados de Lagoa da Canoa. Essa também, ela é relativamente simples se você conhece. Mas me digam aí a resposta aí, vocês participarem. 2 minutinhos aí, vocês encontraram a resposta. É, exatamente, né? Todo mundo tá ligado, né? Mata Limpa é conhecida pelo vasto plantio de fumo. Não. Ao todo são 27 povoados. Não, são 25. Todos os povoados têm escolas e igrejas. Não, nem todos têm escolas, né? Nem todos também têm igreja, né? Não tem igreja no Alto Cruzeiro, por exemplo, não tem igreja. Deixa eu olhar algum outro povoado que me vem à mente que não tem igreja. Massaranduba tem uma igreja, só que a igreja de Massaranduba já é Feira Grande. Mas tem, comunidade, uma parte é aqui, outra é lá, mas tem igreja. Mas o que me vem à mente é o Alto Cruzeiro mesmo, não tem igreja. E escolas, Alto do Cruzeiro, Boa Vista, Sisília, Montanhas e Pintadas, não possui escolas. Patrimônio de Lagoa da Canoa, arquitetura, nós temos um imóvel antigo que data de 1922, que é patrimônio imaterial do nosso município, né, que as reformas não podem afetar a sua estrutura, né? A reforma agora ficou belíssima a igreja, né? Mas a sua fachada, o seu exterior não foi alterado, né? Continua a mesma coisa. Internamente foi modificado algumas coisas, né? Porque quando é patrimônio assim, precisa de autorização do município para qualquer alteração, né? Nós não temos casas antigas que tenham sido tombadas, né? Tombadas pelo patrimônio público, né? Apesar de nós já há algum tempo atrás a gente via e percebia uma arquitetura diferenciada com as casas antigas que existiam, mas não teve essa preocupação e acabou que nós não tivemos essa preservação, né, do patrimônio da arquitetura das casas antigas. Mas a igreja ela é tombada e, como sendo tombada, ela tem que ter uma um carinho todo especial quando ela vai passar por alguma reforma. A reforma tem que ser aprovada e tem que manter a estrutura dela, né, física exterior, sem alterações, né, bruscas, para ajudar na preservação daquela história, né? Então, é uma história interessante, né? 1922 foi construída, né, a Igreja Nossa Senhora da Conceição. E aí, quem é que lembra como era o nome do padre que celebrou a primeira missa? Vamos ver quem é que está lembrando, quem está com o hino na cabeça, tá no hino lá. Alguns anos depois, construiu-se a Igreja de Nossa Senhora da Conceição. Padre, quem lembra aí? Quem é que me coloca aí o nome do padre celebrou a primeira missa em solo canoense? Aí Barro Vermelho tem igreja, viu, Marlene? Barro Vermelho agora tem uma igreja, foi construída recente, mas tem. Nossa Senhora Aparecida, até a padroeira. Agora agora a festa. Ah, agora aí tem que ter a colinha, Marcelo? Rapaz, tem que estar com o hino na mente. Alguns anos veio
a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Padre Alfredo Lima celebrou a missa, mais ou menos isso. A rima eu sou péssimo. Fosse viver de música, eu acho que eu ia morrer de fome. Mas a igreja foi construída em 22 e o padre, o primeiro padre a celebrar a missa foi Alfredo Lima, salvo me engano o nome do padre. Né, nós temos um museu, né, um Memorial Antônio de Dedé, um museu em homenagem ao artesão Antônio de Dedé, que foi um artesão que trabalha com madeira e é imortal é patrimônio cultural do, do estado de Alagoas, né, do nosso município. Tem obras espalhadas no Brasil e no exterior também. Tem, né, esse memorial, quem tiver a oportunidade de conhecer, vai lá estar contando um pouco da história do Antônio de Dedé, as ferramentas que ele usava, algumas obras que ele fez, algumas histórias sobre as obras dele que estão espalhadas aí pelo Brasil e pelo mundo, né? Nós temos também um outro artesão de mão cheia, que trabalha com madeira, que é o Raimundo, seu Raimundo, ele usa o nome Raimundo Arte, mas ele faz um trabalho em madeira que é excepcional também. E logo, logo o seu Raimundo vai figurar como patrimônio cultural de Alagoas, do Brasil, que merece e tem um talento enorme com a madeira. Ele transforma, quem tiver oportunidade, depois vocês pesquisem no Google, Raimundo Arte, que vão aparecer. Tem verdadeiras cidades na madeira que ele esculpe lá com perfeição de detalhes impressionante. A cidade do Lagoa da Canoa é uma cidade rica em, em cultura, em arte, em artistas, artesãos, né? O artesanato no nosso município em si, do jugo, né? Da palha até a reciclagem, é bem rico mesmo, bem rico e bem é, ativo, né? O pessoal aqui tem um grupo de artesãos ativo que estão participando de feiras que estão sempre em busca de novidades e coisas novas no trabalho deles. Patrimônio de Lagoa da Canoa, essa é muito difícil, essa aí eu vou dar 10 segundos para vocês colocarem aí qual é a alternativa. Gente, não é Alfredo Lima não, viu? É Alfredo Silva, viu? Alfredo Silva, não é Alfredo Lima não. Muito bem, né? Quando falar em patrimônio, a gente destaca a igreja de Nossa Senhora da Conceição. Os vultos culturais, né? Nós temos um destaque na cultura, né? Nós temos pioneiros na cultura que desenvolveram o seu papel e fizeram da sua arte, do seu ofício, um destaque, né? Um exemplo é Joana Gajuru. Joana Gajuru, ela foi a primeira mulher mestre guerreiro num ambiente anteriormente só dominado por homens. Joana entrou e até hoje é reverenciada nos grupos de guerreiros. Existem música que eles cantam sobre o guerreiro de Gajuru. Era um guerreiro conhecido no Nordeste, né? E aqui em Alagoas, nos quatro cantos, quem trabalha com guerreiro sabe quem é Gajuru, sabe quem foi Gajuru, né? É, Gajuru é homenageada no, em Maceió, um grupo de teatro Joana Gajuru, vocês podem depois pesquisarem em si. Eles fizeram até um espetáculo que ficou muito tempo em cartaz lá no Teatro Deodoro, em Maceió,
que era o espetáculo era justamente sobre a vida de Joana Gajuru, né? É bem interessante, é bem interessante e, existe todo tem, tem todo um aparato de homenagens em torno da vida de Gajuru, esse grupo de teatro faz. Deixa eu responder aqui a alguém que estão me perguntando aqui. É difícil trabalhar e responder o povo, mas a diretora Diana está me perguntando aqui uma coisa, deixa eu responder ela. Volto já já. Vamos voltar a nós aqui. Deixa que depois agora. Aí, Joana, em si, é, mostra a sua força, mostra como ela enfrentou, né, todo um machismo, toda uma questão, né, sem medo, enfrentou, seguiu em frente e foi a primeira mestra de guerreiro, né? Seu guerreiro viajou por várias cidades de Alagoas do Nordeste, né? E há não se sabe precisamente quantos anos ela faleceu, porque tem a questão de erros no registro, né? O pessoal antigamente demorava para registrar os filhos, mas que acredita-se que ela faleceu com mais de 100 anos, né? Essa foto ao lado, ela já estava bastante velhinha, mas ela ainda estava com os aparatos, com a roupa, né, para tirar uma foto. Ela se vestiu a caráter, né, de acordo com a sua arte, com a sua cultura, e se apresentou nesse registro fotográfico e ficou na história, né? Você pega no Google e pesquisa sobre Joana Gajuru, você vai ver essa foto e muitas outras também. Aí a pergunta aqui, 24. Um dos primeiros moradores, onde os primeiros moradores de Lagoa da Canoa habitaram? Essa é muito difícil, essa. Essa é difícil demais. Mas me digam aí, qual é a resposta?
Fernando, tá sem áudio. Ah, vi, eu falei um bocado. Então, volta a fita. Vamos voltar à fita, né? Lagoa da Canoa, né? O, o local onde a gente teve as primeiras habitações foi a Lagoa, e a Canoa veio já com os primeiros habitantes ali que fizeram ela como instrumento, né? De ganhar um dinheiro extra e de ajudar na pescaria, né? Não tem como errar essa, né? Acho que uma questão dessa não pode não entrar não, porque aí todo mundo ia acertar, né? Porque tava muito na cara, né? Tem que ser uma mais dificilzinha que só para a gente acertar. Só para quem estudou aqui no Prepara Canoa acertar, né? Fica melhor. Agnello Rodrigues de Melo Judas e Gorogotas, né? É poeta, jornalista brasileiro. Nasceu em Lagoa da Canoa no dia 15 de setembro de 1901 e faleceu no dia 10 de janeiro de 79. Agnello recebeu uma menção honrosa da Academia Brasileira de Letras. De seus trabalhos, ele publicou 15 livros de poesia, 5 livros de poesias infantis, uma novela. Além de ganhar renome internacional, Agnello Rodrigues afirmava que, devido à dificuldade de registro imediato no cartório, a data de seu nascimento teve um atraso de 3 anos. E antigamente a gente sabe que era comum, né? Hoje isso não acontece. Hoje, a criança nasceu, já é registrada no hospital mesmo, né? Já é registrada, já sai com CPF hoje, atualmente, né? Para evitar isso. Então, possivelmente, ele nasceu em 1898, né? Aqui em Lagoa da Canoa. E teve sua carreira no sul, no sudeste, né? Nós temos também aqui uma pessoa da família Maurício, né? O Vigílio Maurício da Rocha, médico, jornalista, crítico de arte, escritor e, eh, artista plástico, né? Uma, um, um artista plástico e para uma época bem à frente do seu tempo, né? Ele desenhava nudes, né? Personagens nudes e essa obra mesmo, Depois do Sonho, a tradução dela, né? Que eu não vou insistir no francês não. Depois do Sonho, essa obra está exposta em Paris. Está exposta em Paris. É uma coisa, né? Um cidadão que nasceu na Lagoa da Canoa, a família Maurício tem um destaque, né? Tem o bispo Dom José Maurício da Rocha, tem o Vigílio Maurício e tem um outro que é matemático, engenheiro, né? Ele tem obras espalhadas no mundo, tem obras na, no Salão de Paris, no Salão de Paris, onde tem exposições de quadros do mundo todo. O canoense está lá, exposto, e está, né, fazendo parte da história da arte. Ele estava à frente do seu tempo, uma pessoa que estava à frente do seu tempo, né? Entre os principais trabalhos, A Hora do Jantar, exposta no salão, professor, Orientale, A Presley Heaven, Depois do Sonho, Depois da Bola, Cabeça de Velho, para citar os maiores e mais conhecidos. Ele é filho do coronel Antônio Maurício da Rocha e Dona Maria José de Melo Rocha. Foi pintor, médico, jornalista, crítico de arte e escritor brasileiro. É um nome para se analisar, né? Que com certeza tenha uma importância e possivelmente pode ser alvo de prova, né? Dom José Maurício da Rocha, o irmão do Vigílio Maurício da Rocha, né? Nasceu no 18 de junho de 1895. É, Ele foi bispo de Bragança Paulista. Ele faleceu em Bragança Paulista. Os seus restos mortais estão na, na, na Catedral lá de Bragança Paulista. Ele foi o terceiro bispo de Corumbá e o primeiro de Bragança Paulista.
os seus restos mortais está na igreja lá de Bragança Paulista, né, na Catedral de Bragança Paulista. É, a família Maurício, não sei, a gente tem olhar direitinho a realidade de hoje, né, que hoje nós temos uma certa facilidade, a informação está aí, existem faculdades de todos os cursos aqui próximo da gente, né, mas naquela época o Vigílio e o Dom José Maurício da Rocha devem ter tido muitas dificuldades para estudarem, né, saírem daqui, né, e nós éramos pertencentes a Limoeiro, né, nessa época. 1800 a gente ainda estava pertencente a Limoeiro. A gente passou a Traipu só em 38, né? Não, Arapiraca, em 36 para Traipu. Em 36 a Traipu e em 38 para Arapiraca, né? Esse período aí, eles eram pertencentes a Limoeiro. A nossa cidade era pertencente a Limoeiro de Anadia ainda, né? Nelson de Jesus da Silva, né, o goleiro Dida, né, ele nasceu em Irará em 73, ex-jogador de futebol, né, atuava na posição de goleiro, e foi campeão mundial na sub-20 e campeão mundial né, da seleção principal. Além de ter sido campeão mundial de clube pelo Sport Clube Corinthians e pelo o Milan da Itália, né? Tem uma carreira vitoriosa, o Dida. Foi considerado, em 2004, o melhor goleiro do mundo. E, além de ser o melhor goleiro do mundo, em 2004, foi quando ele foi campeão do Mundial lá pelo Milan, ele também, ele teve o, como é que se diz? O Dida, além de ser campeão mundial, pelo clube, foi pela seleção, né? Ela era reserva na Copa de 2002, foi titular na Copa de 2008, não, 2008 não, de 98 ele era, não, era Tafarel, 98. 2006, na Copa de 2006 ele era titular, na Copa de 2006, né? O Brasil não venceu. Atualmente o Dida é o treinador de goleiros do Milan, na Itália, né? Ele continua atuando no esporte, né? Aqui na cidade tem o irmão dele, continua morando aqui, dois irmãos dele, né? O Nailson e o Nino. São empreendedores comerciantes aqui. O Nailson tem uma empresa, uma comercial de material de construção. E o Nino tem uma loja de roupas esportivas, né? É, é bastante interessante a história do Dida. E o Dida, ele tem uma disciplina e uma perseverança, né? Ele acreditou no sonho, ele acreditou no talento dele, né? E trabalhou muito para isso. Ele foi descoberto num jogo aqui amador. Era Águia de Fogo e Asa de Arapiraca. Nesse jogo, no primeiro tempo do jogo, o Asa tinha feito 5 gols. Estava 5-0 esse jogo. O goleiro, o Dida tinha, acho que na época tinha 16 anos. Tinha 16 anos na época. O goleiro, na época, se machucou. Ou se machucou, ou saiu com vergonha de ter levado 5 gols em menos de 30 minutos. Aí, ou ele foi substituído e o Dida entrou. E impressionante. Eu estava lá, nesse dia, eu estava assistindo o jogo. Não passou nem vento nesse dia. E por incrível que pareça, e aí? Por incrível que pareça, o Asa não teve interesse de contratar o Dida. Fizeram até uma proposta. Agora a proposta na época era para o Dida ir para Arapiraca por conta própria e custear suas despesas de transporte para
para ir treinar lá no Asa. Aí a família do Dida não se interessou. Só que esse jogo repercutiu e o Cruzeiro de Arapiraca, que na época era bem ativo, né? Hoje está voltando, né? Tem uns 2 anos que o Cruzeiro de Arapiraca voltou ao cenário esportivo, né? Passou um tempo inativo. Aí o Cruzeiro de Arapiraca veio e contratou o Dida. Foi o primeiro contrato do Dida, com 16 anos, ele foi para o Cruzeiro de Arapiraca. E no Alagoano, na época, não existia a legislação que tem hoje em si, né? E já foi, o primeiro contrato dele foi, não sei se foi já contrato profissional, porque acho que era ainda amador, meio o Cruzeiro, né? Não sei. Na época também o Campeonato Alagoano não era essas coisas todas, né? Não era essa profissionalização que é hoje, né? Hoje tá mais organizado. Mas aí o que que aconteceu? O Dida, no primeiro alagoano dele, o Cruzeiro também estava na Copa do Nordeste e o Dida foi destaque. E, inclusive, num jogo contra o Vitória, da Bahia, que ocasionou o interesse do clube baiano pelo Dida. E aí o resto é história, né? E o início da carreira do Dida, ele tinha um parceiro de treinamento, né? Eu lembro que a gente tinha um time de futebol infantil aqui, dentro de Leite, e a gente ia para o campo 2 vezes na semana, de madrugada. A gente saía 4 horas de casa para treinar. E quando a gente chegava lá, tava o Dida e o Zé Bebeto, o professor Zé Bebeto, treinando. O Zé Bebeto era aquele parceiro de ajudar, auxiliar o Dida na atividade física e no bater na bola e o chutar para o Dida pegar. Era bem interessante, a gente via. E o Dida, na época, era dito como doido, como maluco. Mas, na realidade, ele acreditou no sonho dele, teve disciplina, vontade de vencer e venceu. E venceu. É um exemplo de superação, um exemplo de que quando você vota na frente a sua vontade, não tem, não tem quem possa com você. Lembrando que o próprio Einstein, ele usava uma frase e é verdade. O maior combustível mais potente que existe na humanidade é a vontade do ser humano. Quando se tem vontade e quer e acredita, você consegue qualquer coisa. O que você imaginar, você consegue fazer. E o Dida é um exemplo de superação em si. Aqui está um rol dos títulos que ele foi campeão, né? Nessa época que ele foi aqui, a seleção da FIFA foi o ano que ele foi o melhor goleiro do mundo, né? Uma Copa do Mundo, 2 Copas da Confederação, 2 Copas Europeias, Liga dos Campeões foram 2, Libertadores uma, Mundial de Clubes foram 2, um pelo Corinthians e outro pelo Milan. Aquele Mundial de Clubes do Corinthians que foi aqui no Brasil, ele era o goleiro do Corinthians, depois ele foi para o Milan. Copa Sul-Americana, Copa América, Campeonato Brasileiro, Campeonato Italiano, Supercopa da Itália, Copa do Brasil e Copa da Itália, né? Além de ter sido mundial do Sub-20, né? Ele foi também campeão mundial Sub-20. Nós temos aqui uma associação de colunas, aí vocês analisam, analisem aí essa associação de colunas e me deem a resposta aí. Isso vai ficar por conta de vocês. Tudo que a gente já falou hoje, tem aí, vocês têm condições de responder essa questão. Professor, essa daqui foi muito fácil, porque Antônio de Dedé é a primeira coluna e só tem uma, letra o 6.
Mas Antônio de Dedé é o primeiro aqui, autor de 15 livros. Ele está confundindo, Marilene. Autor de 15 livros é outra personalidade. Mesmo. Entendi. E inverteu a ordem, né? Vou dar o bizu aqui do Antônio de Dedé. O Antônio de Dedé é o último. É o último. Agora identifique os outros. Letra D. Muito bem, vocês estão atentos. A gente está falando de autor de 15 livros, nós estamos falando de Judas e os Gorogotas, número 3, né? Primeira mulher, mestre guerreiro, nós estamos falando de Gajuru. Pintura, A Hora do Jantar, exposta no Salão de Paris, a gente está falando de Vigílio, né? Vigílio. Campeão mundial pela seleção e por clubes. Então, a gente está falando do goleiro Nelson Jesus da Silva, né? O goleiro Dida. E no gênio da música, ganhador de Grammy, nós estamos falando do Hermeto Pascoal, né? É, essa galerinha aqui é da pesada, né? É impressionante quando a gente olha assim, né? Tão diverso, cultura popular, cultura erudita, né? Literatura, é, pintura, artes plásticas, música, é, esporte, mas todas essas pessoas tiveram uma importância aqui no nosso município, né? É interessante a gente analisar e ver o quão rica é a nossa história, né? Tantas personalidades, tantas pessoas desenvolveram sua arte, seu papel e auxiliam a montar a história da nossa cidade, né? O Hermeto Pascoal, quando o Hermeto Pascoal, ele nasceu, basicamente a gente já era pertencente a Arapiraca, né? Estava saindo de Traipu para pertencer a Arapiraca. É por isso que o Hermeto, toda entrevista que ele diz, eu sou de Lagoa eu sou um canoense de Arapiraca, porque na época Lagoa da Canoa pertencia a Arapiraca, né? E autodidata, o Hermeto Pascoal é autodidata, ele tem o que se chama na música de ouvido perfeito. Ele consegue, ao ouvir um som, ele consegue fazer uma nota musical daquele som. Ele consegue tirar e reproduzir aquele som, repetir aquele som que ele ouviu. É uma coisa impressionante em si, né? Ele é um músico que todas as universidades de música estudam ele. É um fenômeno mesmo, em termos de talento, em termos de musicalidade, né? Ganhador do Grammy Latino, né? O álbum de música regional Raízes Brasileira, né? É um talento gigante realmente, né? Toca vários instrumentos, acordeon, flauta, piano, saxofone, até bule com água, ele faz sair música. É, ele ele tem um talento enorme mesmo, né? Arranjador, músico, multi-instrumentista, compositor, né? E de Lagoa da Canoa, né? Hermeto Pascoal. Eu tenho uma teoria de que quando ele falecer, é que vai dar uma repercussão, né, enorme. A mídia vai falar bastante, né, nesse cara.
E hoje a gente não vê tanta atuação, tanto destaque, mas que é uma coisa impressionante, né? Todas as faculdades de música do mundo estudam ele. Agora, recente, ele recebeu um título um diploma numa universidade americana. Armedo Pascoal é referência na musicalidade, nessa questão do ouvir e reproduzir o som. Ele tem um talento enorme. Antônio Alves dos Santos, Antônio de Dedé, né? Artesão canoense, patrimônio vivo de Alagoas, nasceu em 53, faleceu em 2017, era morador da Vila Santa Isabel, tem obras espalhadas no Brasil e no exterior, né? Como Canadá e outros países da Europa. Algumas das obras estão expostas no Memorial Antônio de Dedé. Os filhos de Antônio de Dedé, alguns continuam trabalhando com arte, né? Aprenderam a arte do pai e continuam trabalhando com artesanato, né? E o memorial em si destaca um pouco a obra dele, destaca também os instrumentos que ele utilizava, né? E tem ainda o relato de onde as obras deles estão. Riclébio Jadson de Souza Pedro é um jovem, nasceu em 4 de março de 92, natural do Lagoa da Canoa, ali mais precisamente do povoado Pau d'Arco, né? A família dele mora no povoado Pau d'Arco. Ele é filho do João da Van, que carrega passageiro no Avan, trabalha com a Van. Ele é músico, violoncelista, graduado na Universidade Federal de Alagoas, é especialista pela Universidade Nicholls State University e é mestre pela Louisiana State University nos Estados Unidos, né? Rick Klebel, inclusive, já terminou os estudos lá nos Estados Unidos e hoje tem visto como trabalhador e atua lá numa orquestra lá nos Estados Unidos. E essa moça que está no piano também é parceira do grupo lá dele, eles fazem apresentações lá nos Estados Unidos. Ou seja, um menino que eu lembro que quando ele estudava na escola Nossa Senhora da Conceição, eu já era secretário lá, e a gente lembra que ele sempre que a gente conversava, ele sempre defendia e falava que o sonho dele era fazer música. E apesar de muita gente dizer a ele que não se tem como viver de música, que ele tinha que fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, ele perseverou e acreditou, e hoje ele vive daquele sonho dele. Ele vive de música, né? Então, ele é mais um exemplo que Einstein estava certo, né? A vontade dele foi maior do que os pessimistas que tentaram desvirtuar ele, tentaram colocar ele. É, Só perguntando, não sei. Desculpa aí, gente. Os pessimistas que tentaram desanimar o sonho dele, ele mostrou que a vontade dele foi maior e conseguiu ter um destaque nesse mundo da música e já participou da Orquestra Sinfônica de João Pessoa, da Paraíba, né? E participou aqui da orquestra da UFAL também, e hoje está vivendo, morando nos Estados Unidos e trabalhando com música, né? Ou seja, continua vivendo o sonho dele, né? Aqui nós temos alguns outros artistas, né, destacados. Maria Auxília, Maria Auxília, cerâmica, é ceramista, ela faz produtos com cerâmica. Maria Almeida faz trabalho com artesanato. Raimundo Arte, né, artista popular. Zezito Guedes é escultor, também trabalha com madeira. Vanuter Almeida é poeta. Renato Gomes
Renalvo Gomes. Renalvo Gomes não, rapaz. Renalvo Oliveira. Onde foi que eu fui buscar esse Gomes? Renalvo Oliveira. Tem um quadro aqui na sala de casa. Como é que eu vou esquecer o nome do cara? Botar Gomes se o nome do cara é Renalvo Oliveira. Orlando Santos, artista plástico também. Edil Moreira, cantor e compositor. Manuel Braz é cantor das Farinhadas, ele mora ali na comunidade de Mata Limpa. José Neto é cordelista, né? O professor José Neto é cordelista. Mônica Anjos, cordelista também. Professora Mônica Anjos. Miguel Maurício da Rocha é o matemático, né? Além de matemático, ele é engenheiro também. Lidinalva Lúcio, artesã. José Francisco, artesão. Quitéria Bispo, a dona Nilvinha ali da Lagoa do Mato 2, artesã ceramista também, faz trabalho com cerâmica. Maria do Socorro Costa, artesã. É, Antônio José Rodrigues dos Santos, artesão. Adailton Rodrigues dos Santos, artesão. Maria Tatiana Ferreira Ambrósio, artesã também. Nós temos esses destaques, esses artistas, né? Tem, tem um destaque aí especial, o Orlando. O Orlando tem uma pintura no aeroporto Zumbi de Palmares, né? Um mural lá. Salvo me engano, o mural é Guerreiro Alagoano, o nome. É uma pintura belíssima. Não sei se nessa reforma se tiraram esse mural, não sei. Mas o Orlando tem é, vários quadros, tem um trabalho bacana. O Renalvo também é um destaque em si. O Renalvo tem um talento enorme e o Renalvo, ele auxiliou uma geração de artistas. Tem muita gente hoje que trabalha com pintura, que trabalha com arte, que foram alunos do Renaldo em cursos ou na escola normal, onde ele direcionava e tinha esse olhar especial para os talentos dos alunos, ou em cursos de pintura mesmo, né? Um exemplo é o Jailson Damasceno, o João, que mora ali na Vila Santa Isabel, que é pintor, o menino Ezequiel, que foi aluno do Renalvo no curso de pintura, né? Entre outros artistas. O Renalvo tem como por ser educador, por ser professor, ele auxiliou a formação de outros artistas em si. E isso é importante. Aí nós temos aqui um verdadeiro ou falso. Vocês vão me responder aí. Me digam aí qual é a sequência correta aí. É,
Todo mundo já respondeu aqui. Vamos lá, vamos resumir. Todo mundo letra C, né? Antônio de Dedé, um poeta? Não, né? Não é um poeta. Hermeto Pascoal, músico. Clébio, violoncenista. Antônio de Dedé, conhecido internacionalmente. E Reinaldo e Orlando são artistas plásticos, né? Então, temos aí a resposta à letra C. Eles estão de parabéns, estão bem atentos. É, compreendendo a cultura, gente. Cultura, quando a gente fala em cultura, gente, toda a nossa identidade, tudo aquilo que a gente, como a gente fala, o que a gente come, tudo aquilo que está em torno do nosso modo de viver é cultura. Né? A cultura é bem abrangente, né? O nosso modo de vestir, o nosso modo de falar, o nosso modo de ouvir música, de gostar da música, o nosso modo das questões das tradições culturais e religiosas, né? As nossas tradições dos antepassados, tudo isso é cultura, né? Todos os bens culturais eles são compreendidos todas as manifestações, tudo que você pensar o trabalho, como a gente trabalha, como é a farinhada, como é o plantio do fumo, como é o plantio do feijão, como é o plantio do milho, como é a colheita do fumo, como é a colheita do feijão, como é a destilação, né? Tudo é uma maneira peculiar que cada um tem, né? Na, na, no exemplo da farinhada mesmo, é comum o pessoal na farinhada começar a cantar, começar a a contar histórias e a cantar músicas, contos e acaba tendo uma festa ali enquanto estão trabalhando, o pessoal está se divertindo, se descontraindo, também no fumo. Hoje a gente não vê com tanta frequência, né? Antigamente tinha grandes salões, né, onde as pessoas era ponto de encontro e todo mundo sabia que determinado produtor iria levar uma quantidade grande de fumo e as pessoas iam para aquele salão e passavam o dia trabalhando, destalando fumo e cantando e contando histórias, né, na, no, na destilação do fumo, né. Em Arapiraca surgiu, com o fato dessa cantoria, surgiu até os grupos das destaladeiras de fumo, que são, como é que se diz? Mulheres que se apresentam cantando e se apresentando com roupas típicas, cantando as músicas que elas cantavam quando estavam destalando fumo, né? E isso é cultura, gente. Tudo isso é a riqueza cultural de uma cidade, de um povo. E o nosso não é diferente, né? Aí o que que nós temos aqui? Os bens culturais podem ser compreendidos como as manifestações desempenhadas pelos povos de determinada localidade. Essas manifestações ocorrem de diversas formas. Vamos conhecer algumas delas. A música de natureza rural, a questão da mandioca, a questão do fumo, né? Aí nós temos aí a música de cunho religioso, o pífano é uma manifestação cultural genuinamente nordestina, onde o pessoal associa muito à religiosidade, né? Há sempre uma banda de pífano pedindo leilão, quando estão festejando os santos, né? Aí vão divulgando e vão cantando e vão pedindo a contribuição, as doações das pessoas, né? A dança, né? A dança de roda, o coco de roda, a dança do pastoril, a dança da quadrilha junina, a dança do guerreiro alagoano, né? São danças que são manifestações que nasceram de alguma forma como uma maneira de homenagear, de lazer, de fé, de adoração, né? Pastoril é aquela história dos encarnados contra os o azul contra o vermelho, né? Agora o encarnado e o outro agora eu não lembro agora como é o nome, mas que tem toda uma história, né? Tem a dança das fitas, a dança de roda,
o coco de roda, né? Antigamente era comum o samba de roda, o coco de roda, as pessoas faziam, as construções eram casas de pau a pique, e colocava aquele barro, e para colocar o barro, o pessoal precisa pisar o barro, né, para deixar ele no ponto de colocar. E era uma festa na hora que estavam fazendo as casas. E era o pessoal dançando e bebendo a noite toda para encher a casa de barro em si. Aí era o dançando, era samba de roda que chamava. É uma tradição aqui na região que também existia. A quadrilha junina hoje, ela está estilizada em si, né? Tá toda bonita, toda chique, é quase uma escola de samba. As apresentações das quadrilhas juninas, mas lá atrás era uma forma de lazer, de diversão, de dançar, era a quadrilha matuta, né? Que chamava, né? Uma forma de descontração, né? A questão da transformação de matérias-primas locais em peças artesanais de cunho artístico, turístico, rentável, né? Temos aqui a questão do barro, a cerâmica, a questão da palha, né? E a questão da reciclagem, né? Um exemplo de artesão que não está destacado, né, no livro, mas nas próximas edições vai entrar com certeza é o Maurício que é esposo da professora Mônica, né, da professora Mônica Anjos. Maurício é um artesão que ele faz coisas interessantíssimas com reciclagem, né, produtos recicláveis. E aqui no artesanato de palha, nós temos o pessoal ali no Sítio Funil, né? Os herdeiros do seu Paulo Lucindo, né? O seu Paulinho, que era um artesão de mão cheia, que passou a sua arte para os filhos, para os sobrinhos, e ainda hoje os sobrinhos e os filhos dele trabalham com junco e com palha, né? A cerâmica ali da Dona Nilvinha, ali na Lagoa do Mato, fazem peças excepcionais e essas peças o pessoal vem encomenda e ela manda para o Nordeste todo praticamente as peças dela. Vem pessoas das universidades estudar a arte dela também. Na pintura, né, nós temos aqui uma obra do Orlando e essa obra é o quadro que está na minha sala. O professor Reinaldo pintou sofredor, perdemos o sétimo título esse ano. Flamengo esse ano só fez vergonha. Eu sinto muito, mas o São Paulo mereceu a vitória, principalmente Dorival Júnior mereceu a vitória, que foi injustiçado no Flamengo ano passado. A diretoria do Flamengo é horrível, está fazendo um trabalho péssimo. Mas voltando aqui, né, a gente tem que analisar a cultura como tudo, música, moda, arte, culinária também é cultura. A questão da culinária dos produtos da mandioca em si é uma particularidade, uma peculiaridade de lá da Mata Limpa. Tem até uma lanchonete em Arapiraca que é tapioca da Mata Limpa. Eles usam. Não sei se o pessoal, o dono dessa lanchonete, é de lá da Mata Limpa ou morou já na Mata Limpa. Mas eles utilizam a Mata Limpa como referência para a tapioca, a tapiocaria da Mata Limpa, coisa assim, a lanchonete lá. Isso é cultura, isso é arte, né? A música, a dança, a pintura, a comida, né? A culinária, né? Aqui no nosso município já é possível, se a gente for olhar direitinho, pela diversidade de negócios, empreendimentos na área de culinária, fazer um festival de culinária, festival de gastronomia, né? Quem sabe a gente não revela aí um próximo MasterChef, e aí alguém se destaca aqui e vai lá representar a Lagoa da Canoa no MasterChef lá, se tornar chefe famoso, né? Mas a gente tem essa possibilidade, né? E a questão de culinária, gastronomia, não está se falando só na questão
daquelas comidas chique, de restaurante chique, não. O que a gente come no dia a dia, o que é vendido aqui nos bares e nos restaurantes, é culinária que precisa ser valorizada e destacada, né? Quem sabe um dia a gente não tenha um festival gastronômico aqui bacana e a gente vai passear pelas comunidades provando os sabores que temos naquelas comunidades. Ó, vou dar uma sugestão, quando eu ver a Neidinha, eu vou dar essa sugestão a ela. Sabe, ela não trabalha com a equipe dela e consegue fazer algo nesse sentido para a gente. Saborear. Quem é que não gosta de comer? Eu acho que comida é algo que, além de fazer parte das nossas necessidades, é uma necessidade prazerosa, né? Por isso que a gente tem que entender e compreender a cultura, né? Nós temos aí a questão, nosso município, pelo menos o pessoal da minha família mesmo, os mais velhos, sempre contaram história, gente. Sempre contaram história. História de lobisomem, de Zabelê, de mula sem cabeça, de fogo corredor. Era impressionante e que a gente ficava ouvindo e dava medo. Na época dava medo de dormir depois de ouvir uma noite de contação de história. Era uma questão que a gente passava por momentos de descontração e fica a memória, né? Fica a memória na mente da gente, né? Mas a Lagoa da Canoa é uma cidade simples, famílias humildes. No início, quando foi emancipada, não existiam muitos transportes, né? Não existia energia elétrica em todas as comunidades. A primeira rede elétrica foi trazida pelo prefeito Antônio Francisco dos Santos, numa ação que ele entrou em contato com o governador na época e foram a Paulo Afonso, para não perder a Hermo-Tabarana. E a Hermo-Tabarana, uma condição para elas irem era vinha a rede elétrica. Aí ele entrou em contato com o governador e foram a Paulo Afonso para trazer a primeira linha de energia aqui para o município e garantir assim a Hermo-Tabarana ser instalada no município, né? Aí não existia energia elétrica em todas as comunidades e à noite as pessoas usavam candeeiro ou lampião para iluminar para iluminar suas casas. Uma das preocupações daquela época eram as histórias de bichos, lobisomem, mula sem cabeça, fogo corredor, né? Que eram bem comuns serem contadas na época, né? Vamos aqui, me digam aí, me digam aí, qual é a resposta dessa alternativa, dessa questão? Essa questão é uma questão bem do início da nossa história, mas eu acredito que todo mundo vai saber. Como os primeiros moradores obtinham sustento? Enquanto vocês estão pensando aí, eu vou encher aqui a garrafinha d'água. Aí, já temos quantas respostas já? Maricélia e Grace, Marlene, Marcileia,
A gente recapitulando, gente. No início do povoamento do nosso município, né, chegou João de Deus, sua família, Tomé do Livramento, sua família. Eles utilizavam a pesca, né, eles utilizavam a pesca como instrumento de alimentação, né, a pesca. Eles utilizavam a agricultura, né, eles plantaram, e eles também fizeram uma canoa para auxiliar os moradores na travessia, né? E o que que a gente tem aqui como resposta? A letra D. Nós temos aqui como resposta a letra D. Todas as opções anteriores são verdadeiras, né? Vocês confundiram porque auxiliando na travessia é verdade, pescando na lagoa é verdade e praticando a agricultura também é verdade. Na realidade, eles fizeram, alguém está falando alguma coisa? Deixa eu olhar. Ah, exatamente, Gleice, leu rápido aí já encontrou a resposta, né? A gente tem que ter cuidado, né, quando tem alguma solução que dá como resposta mais de uma alternativa, a gente tem que ter cuidado porque pode ser a nossa resposta. No nosso caso aqui, né, quando a gente fala do início da formação, né, a gente tem que lembrar de Tomé do Livramento e João de Deus, né, suas famílias, suas respectivas famílias, né? Tem que lembrar que eles fizeram uma canoa, né? É o que está registrado na história, gente. Se aconteceu ou não dessa forma, aí não vem ao caso. O que está registrado é o que vai ser cobrado. Então, o que está registrado, a gente tem que lembrar dessa história dessa forma. Tomé do Livramento e João de Deus fizeram uma canoa para auxiliar na travessia, mas eles também trabalharam na agricultura, né? E também eles usavam a pesca para sustento deles, né? Para alimentação, né? Então, falou no nosso início, como os moradores obtinham seu sustento, a gente lembrar, travessia de mercadores, pescando e agricultura rudimentar. Vamos dar um intervalozinho, a gente para agora, a gente parou aqui, né, Memórias. A gente para agora, daqui a pouco a gente volta, viu? Uns 20 minutinhos a gente retorna, já já. Daqui a pouco a gente retorna. Deixa eu parar a gravação, né? Senão vai ficar um vídeo longo.